Hoje eu vou contar para vocês uma história verídica. Pois então, eu tive a ideia de contar essa história porque eu fiz um hangout um tempo atrás aí comemorando 5.000 inscritos do canal. E uma pessoa fez a pergunta lá: Bruno, conta uma história aí das suas viagens, uma história que você acha interessante. E na verdade eu acho que eu já tinha que ter contado essa história já há bastante tempo, porque ela é bem interessante, bem exótica. E eu acho que vale a pena contar e partilhar com vocês. O que aconteceu foi que aí na década passada, mais de 10 anos, eu fiz minha primeira viagem aqui para a Europa e para conhecer a Croácia, para começar a resolver os documentos lá para pegar minha cidadania, né, croata. E aí, depois de ter ido lá para a Croácia, eu queria conhecer um pouco o leste europeu antes de ir para a Índia. Nessa viagem eu fui para a Índia. Então eu fiquei acho que um mês aqui na Europa. Eu fiz uma viagem por alguns países aqui, né, da Europa, para começar a me situar por aqui, que eu já tinha ideia no futuro vir morar. E aí, eu depois de Zagreb, imaginei o seguinte roteiro: imaginei Budapeste, né, subindo para Budapeste, depois Praga, depois Berlim, Amsterdã, depois eu voltava para Frankfurt, que era de onde saía meu voo para a Índia. Mas o que aconteceu? De Zagreb para Budapeste, uma viagem super legal, super bonita. Eu comprei a passagem de trem, então você vai, né, vendo a paisagem, uma viagem super agradável. Eu indico para vocês. E é super interessante também porque na Croácia eu já entendia muito do que estava escrito nas placas, eu conseguia falar algumas coisas. Mas você vai chegando na Hungria, as placas começam a ter, sei lá, assim, 20 consoantes. Você começa a não entender nada. Naquela época era perto do Natal, então é inverno, estava bem frio e começa a escurecer muito cedo. Eu estranhei isso, 4h30 da tarde já estava escuro. Então, chegando em Budapeste, eu tive aquela impressão assim de estar num outro planeta, porque eu via uma língua estranha. Enfim, passei lá 2 dias em Budapeste, muito bonita a cidade. É a cidade que eu acho mais bonita aqui da Europa. Se eu fosse de exótica, de arquitetura, assim, eu acho que é a mais bonita para ser visitada. Por exemplo, comparando com Praga mesmo, eu acho que Budapeste é muito, muito bonita, muito diferente. E aí, depois de Budapeste, queria seguir para Praga. Então fui lá comprar uma passagem de trem. E aí eu perguntei para a mulher que estava vendendo lá na estação de trem: eu preciso de visto para República Tcheca? Ela falou: não. Eu comprei a passagem, ela me deu, beleza. Depois peguei o trem. E para ir para Praga, tem que cruzar toda a República Eslovaca, né? Então, saí da Hungria, muito bonito também a paisagem, passei pelo lago, do lado do lago Balaton, é a praia da Hungria lá. E aí, chegou pela fronteira da República Eslovaca, beleza, passei. Até a polícia passou, mas ela não me pediu o passaporte, né? Passou dentro do trem. Quando tem as fronteiras, normalmente tem polícia que eles pedem passaporte, mas não me pediram e eu fiquei lá, tranquilo. E aí cruzei toda a República Eslovaca, passei por Bratislava, fazendo muitas paradas. É bonita a viagem, principalmente no inverno. E aí, quando foi chegar quando chegou na fronteira com a República Tcheca, aí entrou novos policiais no trem e eles começaram a pedir passaporte. E aí, quando chegaram a pedir meu passaporte, é aí que começa essa história ficar mais interessante, pessoal. Aí, o que eles pediram?
meu passaporte, eu dei o passaporte, ele falou assim, cadê seu visto? Aí eu falei, visto? Ele falou, você não tem visto, você veio aqui, você não tem visto de turista. Eu falei, não sabia que precisa, aqui na Europa eu pensei que era tudo... Ele foi pegando minha mochila que estava assim em cima da prateleira lá, no trem, falou, não pode sair. E assim, a fronteira fica no meio do nada, no meio do nada. Não tem, né, no trem, né, na linha do trem não tem lá algum tipo de fronteira. Então eu falei, não, eu pego, peguei a mochila e fui saindo, desci do trem, assim, no meio do nada. Eu olhei para um lado, não tinha nada, olhei para o outro lado, não tinha nada. Tava muito frio, devia ser tipo dia 26 de dezembro. Eu falei, puxa, que interessante, olha só, um momento não programado na minha viagem. Então eu tava meio preocupado, mas não estava tendo muita noção das consequências do que estava acontecendo. Então a polícia me mandou descer, eu desci, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, e eu lembrei que a estação mais próxima que tinha era para um lado lá, eu comecei a voltar caminhando pelo trilho do trem. Caminhei, naquele frio, no escuro já, devia ser umas 4h30, 5 horas da tarde. E cheguei na estação, a primeira estaçãozinha, de uma cidadezinha pequenininha da República Eslovaca. E aí qual foi a minha surpresa? Eu cheguei nessa estação, fui lá falar com a senhora que vende bilhetes. Ela não falava inglês, nada. E aí nisso chegou uma moça, para ir pegar um trem, não sei lá pra onde, e comecei a pedir ajuda pra ela. Eu falei, você fala inglês? Você pode me ajudar aqui com essa senhora? Ela falou, falo. Aí eu comecei a explicar a história. Falei, olha, eu fui, não sabia que falava de visto, de turista, vim pra cá, a polícia mandou descer, agora voltei pra cá, agora eu quero ir pra algum lugar, eu quero achar algum hotel pra ficar e tal, tem que, sei lá, quero ir pra outra cidade. Aí mudou meus planos, aí eu queria ir pra Viena. Aí ela falou, olha, eu não entendo bem inglês, essa moça. Eu vou ligar para um amigo meu que entende bem inglês e vem aqui te ajudar. Olha que história. História real, hein? Aí ela ligou lá para o amigo dela, o amigo foi lá na estação e eu expliquei para ele e ele falou, olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar a polícia pode te ajudar. Eu falei, tá bom. Aí a polícia chegou, a polícia não falava muito bem inglês, aí a polícia falou assim, passaporte. Aí eu mostrei meu passaporte e falei assim, cadê seu visto? Eu falei, não tenho visto. Mas aqui também precisa de visto? Precisa. Ou seja, eu tinha cruzado toda a República Eslovaca também sem visto de turista. Então eu não podia estar nem na República Tcheca, nem na República Eslovaca. Naquela época, o Brasil não tinha reciprocidade de visto de turista com esses países. Hoje em dia tem, né? Tá fácil. Naquela época não tinha. E aí a polícia, né, falou, vem com a gente. Eu falei, putz, que história, né? Que interessante. A polícia levou para uma delegacia. E aí, chegando na delegacia, eles me colocaram numa sala que tinha umas bicicletas velhas, era como se fosse uma despensa, e tinha uma porta, um portão de ferro. E aí eles falaram para eu entrar, eu entrei, eles fecharam esse portão de ferro e colocaram um cadeado no portão de ferro. Eu falei, o que está acontecendo? Não, ele falou, espera aí que a gente vai fazer umas ligações aí, vai ver o que vai acontecer com você. Eu falei, vixe, que interessante, né? E aí eles começaram a ligar, lá não entendia nada, né? Eslovaco, muito difícil, né? E aí começaram a falar, ligaram pra muita gente lá. E eu perguntando pra eles, eu fiquei lá tipo 1 hora. O que vai acontecer, o que eu fiz? Eu comprei a passagem, eu tenho ticket, paguei direitinho, tenho dinheiro pra ficar em algum lugar, eu sou turista, tal. E aí eles, um dos policiais, ou chegou outro policial que falava um pouco de inglês, aí ele me explicou o seguinte, ele falou assim, olha, não era pra você estar aqui, porque
quando você fosse sair da Hungria e entrar na República Eslovaca, os policiais ali deviam não ter deixado você entrar com visto. Então você entrou, foi erro deles. Então eu era um problema porque eu era o erro de policiais estar ali, né? E foi super chato porque eu fiquei começando a pensar assim, puxa, eu sou um erro, eu vou prejudicar a vida dos policiais. E eles, não tinha câmera nenhuma, falei, pô, eles vão me matar, esses caras aqui, sei lá. Comecei a ficar paranoico. Mas aí eles disseram, não, calma aí que a gente vai dar um jeito. Aí o que eles fizeram? Olha só essa história, pessoal. Fiquem espertos por onde vocês viajam, veja se tem visto, não caia nessa, como eu caí. Aí eles me falaram, não, vamos para cá que a gente vai te levar para um lugar, mais ou menos o que eu entendi. E aí eu falei, putz, onde estão me levando? Já estava à noite totalmente, devia ser lá umas 6 horas, 6h30. E colocaram no banco de trás, não tem algemas, não me algemaram nada não. Colocaram no banco de trás, eu estava com a minha mochila. E aí foram dirigindo, saindo da cidade, começaram a entrar num campo, entrando, sei lá, plantação meio de milho, assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que vão fazer comigo? E eu perguntava para eles, onde que a gente está indo? E eles não falavam inglês. Eu falei, wait. Foi indo, ele passou uma estrada, pegou uma outra estrada e falou, opa, tá melhorando aqui o visual. E aí chegaram como se fosse numa fronteira de carros, numa fronteira de estrada. Aí abriram a porta e falou, desce aí. Eu desci, ainda era a República Eslovaca, e me deixaram lá nessa fronteira. E tinha um lugar lá para sentar lá dentro, protegido do frio. Eu fiquei sentado lá, mas fui falar com a polícia. Eu falei, olha, me deixaram aqui, a polícia me deixou aqui, eu quero ir embora. Não. E aí o policial também não falava muito bem inglês. E aí eu falei, não, eu quero falar com o consulado brasileiro, quero falar com o consulado português, quero falar com algum consulado que me ajude. Né? Está errado, não podiam me tratar assim, eu sou turista, está errado. Fiquei meio indignado lá, não sabia o que fazer, estava cansado já daquela espera sem saber o que estava acontecendo. Fiquei pressionando, reclamando, falei que ia denunciar. Aí ele falou, não, peraí, então você quer ir embora? Aí outros policiais vieram, eles ligaram para as pessoas, começaram a falar do meu caso, foi uma novela, assim, foi super desagradável. E eu lá no meio do nada, não entendendo nada do que falavam. E aí eles começaram a conversar, eu acho que eles perceberam que eles iam se prejudicar também por eu ter chegado até ali, policiais, assim, foi tudo errado, sabe? Eu não devia ter entrado ali, eu não devia ter ido para a delegacia não devia ter me levado nesse lugar, estava tudo errado, então eles queriam que eu fosse embora de algum jeito. E aí, eles pararam um caminhão, eu estava lá fora tentando conversar com eles pararam o caminhão e falaram assim, ó, você leva esse cidadão aqui lá para a fronteira da União Europeia, leva ele. Aí o motorista do caminhão falou assim, da onde que ele é? Brasil. Não, Brasil não. Falou, não, leva, é boa pessoa. É brasileiro, mas é boa pessoa. Foi bem assim, eu tô relatando o que aconteceu, tá? E eu fiquei com aquela cara, né? Puxa, que preconceito. Tá? Aí eu percebi que eles ameaçaram o motorista de caminhão, que eles começaram a falar assim, então eu vou começar a investigar seu caminhão aí, se tá tudo certo. Tudo isso na minha imaginação, né? Pelo que eu estava entendendo da situação. Começaram a olhar pneu, começaram a olhar luz. Aí o motorista falou assim, tá bom, deixa ele entrar aí, entra aí. E olha que situação que eu me meti. Aí eu entrei lá com o passageiro do caminhão, caminhoneiro. Ele não falava uma palavra de inglês, ficava sentado. Ele foi dirigindo na estrada, Acho que foi mais ou menos 1 hora também de estrada. E aí chegou uma hora, faltando, sei lá, uns 500 metros para a fronteira com a União Europeia. Ele parou o caminhão, encostou, abriu a porta e falou, desce aí. Eu falei, tá bom, desci. Isso já devia ser, sei lá, 10, 11 horas da noite. Acho que devia ser umas 11 horas da noite. Frio.
Eu no meio da estrada, no acostamento, fui andando pra fronteira sem saber o que ia acontecer, né? E aí cheguei na fronteira e falei com o policial tudo o que tinha acontecido, toda a história em inglês, aí ele falava inglês. Aí ele falou, ó, eu não posso fazer nada, fica aí, agora você tá dentro da União Europeia, você tem o direito de ficar, fica aí. Entrei, né, passei da fronteira e fiquei lá. Ele falou, pode pedir carona, você pode pedir carona, você é livre, pede uma carona pra alguém. E aí fiquei lá com o dedo assim, né, porque eu tava no meio do nada, e era a Áustria, a cidadezinha da Áustria, que eu não me lembro o nome. Um dia eu pesquiso, eu tento encontrar de novo essa cidadezinha. E fiquei lá parado, meia-noite e meia, passou um carro. Eu pedi carona. Eu falei, olha, por favor, você poderia me dar uma carona para o centro da cidade mais próxima, né? Vocês estão... E aí ele falou, where are you from? Eu falei, Brasil. Aí, eles falavam português, ele era húngaro e ela era americana. Eles tinham morado no Brasil 1 ano. Eles falavam português, com um pouquinho de sotaque. Mas aí foram anjos que apareceram nesse dia. Eu falei, não, entra aí. Eles tinham os 2 filhinhos, eu sentei lá atrás, junto com os filhos, né? E aí comecei a conversar com eles adoraram a história. Eu falei, nossa, que história legal, você vai se lembrar disso pra sempre, hein? Que máximo essa história. Eu falei, que máximo, super legal. E assim, em 10 minutinhos eles me deixaram no centro da cidade, tinha um hotelzinho lá, mas já era muito tarde, já devia ser mais de meia-noite, 1h da manhã, assim, tipo isso, meia-noite e meia. E aí eu bati na porta do hotel lá, era um hotelzinho muito pequeno, muito simples. E aí veio lá um velho, acendeu a luz, tava dormindo lá. Olha, eu queria um quarto. Tá bom. Aí eu entrei e dormi são e salvo. Então foi assim um dia de muito estresse. Naquela época não tinha nem internet fácil, nesse hotel não tinha internet. Eu também não tinha computador comigo. Era uma época que você tinha aqui na internet, tinha uma lan house, sabe? Não tinha telefone com internet, era outra época, né? Tem essa cara jovem, mas já faz um certo tempo. A internet também é uma coisa recente, né? Então, e aí eu acordei no outro dia, tomei um café da manhã, e aí eu fui lá achar onde vendia passagem pra Viena, que era o lugar mais próximo lá, eu tava na Áustria. E aí fui pra Viena, e de Viena segui viagem para Munique, se não me engano, e depois para Amsterdã. Acho que foi isso. Enfim, depois eu conto mais dessa viagem e vou fazer aqui alguns desses episódios contando algumas histórias interessantes, né? Já viajei para alguns países, tenho muita história para contar e acho que vale a pena partilhar com vocês porque abre os olhos, né, de muita gente aí que vai viajar e não sabe o que vai vir pela frente. Então fica mais preparado aí do que pode acontecer. Então espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram dessa história e querem outras, deixa um comentário aí que isso ajuda eu saber que vocês estão gostando. Deixa o like, partilha o vídeo. E é isso. Então até a próxima história e tchau!